Hoje nós vamos trabalhar o tema terapia sistêmica. Você sabe o que é isso, terapia sistêmica? Eu sou Cleise Souza, terapeuta holística, trabalho também com terapia sistêmica, que vem de sistema, de famílias, sou consteladora familiar. Então, a terapia sistêmica, ela tem por base trabalhar os emaranhados da vida que nos chegam através do profissional, do financeiro, do relacional e do familiar. Como é esse processo, Eu tenho, ultimamente, além de terapeuta, eu sou educadora. E eu tenho ido em muitas escolas conversar com educadores, conversar com professores, através de palestra. E o meu tema sempre é autoconhecimento, motivação, perceber se a pessoa está saudável ou não em todas as áreas da sua vida. E, paralelo a isso, eu tenho também um curso para terapeutas, o curso Terapeuta Exponencial, que já está disponível na plataforma da Hotmart. Se você se interessar, pode pegar o link aqui na minha bio no Instagram ou na descrição no YouTube, porque nós estamos fazendo essa transmissão simultânea, YouTube e Instagram. Pois bem, mas o que me chama muita atenção por estar na área da educação, quando nós fizemos o primeiro lançamento do Terapeuta Exponencial, pedindo aquele tipo de tráfego pago, quando você recebe alguma mensagem no seu Facebook que está lá patrocinado, ok. E aí as pessoas preenchiam o formulário. E grande parte das pessoas, ou grande parte dos educadores, ao preencher o formulário, diziam que gostariam de ser terapeuta. Por que o professor tem essa vontade de ser terapeuta? Não só professor, tem pessoas em transição de carreira e que também gostariam de ajudar as pessoas a resolver os problemas. Mas é muito interessante porque quem quer ser terapeuta ou quem já é terapeuta é uma pessoa que tem uma habilidade ou ela desenvolveu a inteligência intrapessoal primeiro e depois a interpessoal. O que é uma inteligência intrapessoal? É quando a pessoa se questiona, quando ela se percebe, ou ela acha que a vida está boa, não está boa, por que eu sou feliz, o que eu posso fazer, se aquilo não está bem na minha vida, eu posso mudar? Quando a pessoa tem esse perfil, ela pode se tornar uma terapeuta ou um terapeuta. E o grande questionamento que as pessoas me fazem, e por isso que eu estou conversando com você aqui hoje, Cleise, para eu ser terapeuta, eu preciso ter uma graduação em psicologia? Não, você não precisa. Um terapeuta holístico, ele pode se vincular à ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Tanto é que nos cursos eu ofereço certificação pela ABRAT, porque eu estou inscrita, eu faço parte da ABRAT. E o que você tem que fazer para ser uma associada da ABRAT? Você tem que comprovar os seus estudos na área das terapias, que pode ser chamado de terapias holísticas, terapias integrativas. Um tempo atrás usava-se muito o termo terapias alternativas, porque essas terapias elas já fazem parte do cotidiano das pessoas. Hoje mesmo uma pessoa me mandou um vídeo da Anitta.
A Anitta falando de autoconhecimento, falando de xamanismo, falando de constelação familiar e de regressão, né? Então é interessante quando uma pessoa que já está na mídia há muito tempo, como a Anitta, quando ela chama ou ela desperta outras pessoas para esse desenvolvimento intrapessoal, que é o autoconhecimento, e que muitas pessoas fazem confusão com autoajuda, né? A pessoa não dá conta de se autoajudar, mas ela tem como se autoconhecer. Porque as nossas questões, por que nós não resolvemos nossos conflitos? De um relacionamento que não está bom e que nós não conseguimos sair desse relacionamento, da vida financeira que não está bem, da minha profissão, que eu sinto um desgaste, um estresse muito grande, mas acho que não tem outra coisa melhor para fazer. Então, tudo isso, quando eu estou questionando e quando eu estou percebendo o que eu posso fazer de melhor, eu preciso buscar ajuda. E ajuda de quem tem experiência, de quem estudou sobre o assunto, de quem tem condições realmente de fazer com que você, no momento vulnerável da sua vida, no momento de fragilidade, você encontre profissionais como escuta ativa, profissionais empáticos, que se colocam no seu lugar, conseguem perceber a sua dor sem julgamento. Porque quando nós somos tão julgados, né, na vida pelo que pensamos, pelo que falamos, se você tem um terapeuta que também vai te julgar, ou muitas vezes profissionais que te ditam o que fazer, porque ele está num lugar de tal forma que ele faz uma transferência pelas crenças, pelos valores, por aquilo que ele acredita. Então é muito importante, primeiro, reconhecer que todos precisamos de ajuda, inclusive eu. Né? Eu tenho também profissionais de ponta que me ajudam muito, porque tem questões que eu sozinha, Cleise, não dou conta. Eu posso até saber onde está, mas por quê? Que eu não dou conta de resolver as minhas questões, eu preciso de ajuda de outros profissionais, e eu prefiro, lógico, os que trabalham na minha linha, né, com os meus fundamentos, aquilo que eu acredito, que é a constelação familiar, que é PNL, porque a constelação familiar, ela vai dar clareza, e a PNL vai curar. Curar aquilo que está escondido da sua mente consciente, aquilo que está lá no seu inconsciente. E quando você faz uma ressignificação, pode ser através de uma técnica, pode ser através de uma regressão, pode ser através de uma hipnose, você consegue desarmar aquela crença limitante, resgatar a sua essência, resgatar a sua autoestima. Quantos medos nós temos? E esses medos vieram de onde? Nós temos que saber a origem disso. É medo de trocar de emprego, medo de sair de um relacionamento, medo de viajar, medo de altura, medo de escuro, medo de ficar sozinho, né? Eu atendi uma pessoa que ela estava num relacionamento tóxico, abusivo, uma pessoa que tem mais de 70 anos, e ela disse que ela estava naquele relacionamento porque ela morava sozinha e ela tinha medo de cair, de levar um tombo. Então, como é que eu faço isso com a minha vida? E na medida que eu vou tendo esse medo de cair, medo de tomar um tombo, possivelmente eu vou ter essa queda. Então, eu preciso do outro como uma bengala, como uma muleta. E quando eu chego a essa situação da vida, geralmente
eu já estou doente fisicamente. Porque a doença, ela atua primeiro no campo emocional. Quando ela chega no campo físico, que seja uma cirurgia, que seja uma fratura, e não fatura, uma fratura do pé, da perna, do braço, da mão, isso, o meu corpo está me dizendo o que eu preciso ver, o que não está bem na minha vida. Então, a terapia sistêmica, né, como o próprio nome está dizendo, eu cuido do sistema. Mas primeiro eu tenho que saber da pessoa como que ela está no sistema de origem. Então, às vezes, essa pessoa que me procura, esse paciente ou esse cliente que me procura, ele já está num outro sistema atual. Ele já tem filhos, ele está num relacionamento com sua esposa, com o seu marido. Então, ou seja, esse sistema atual, essa família atual também não está legal. Então, por que eu não faço, né, não trabalho com a terapia de casais? Porque eu acho que antes de ser casal, você é você. O homem está aqui com as questões dele, a mulher está aqui com as questões dela. De onde esse homem veio? Do sistema de origem dele. Pai, mãe, irmãos. De onde essa mulher veio? Sistema de origem dela. Então, quando a relação atual, nesse sistema atual, não está boa, e às vezes esse casal que não está bem, ele transfere todas essas questões para quem? Para os filhos, para as crianças. As crianças absorvem tudo. As crianças são altamente sensitivas, perceptivas. É enganoso você pensar que você está num relacionamento abusivo ou num relacionamento tóxico e que os seus filhos não estão percebendo isso porque eles são crianças. Percebem, sim. E além de perceber, eles captam essa energia da discórdia, essa energia da falta de respeito, essa energia da violência, que pode ser a violência física ou a violência psicológica, e eles não ficam bem. Então, o professor percebe muito isso em sala de aula, porque a criança, o adolescente, leva para a sala, leva para a escola aquilo que ele vivencia em casa. Mas a gente percebe assim, como que você está no seu sistema de origem? Ah, Cleis, meu pai já morreu, ou minha mãe já morreu, meu pai está doente, eu não converso com meu pai, eu não tenho bom relacionamento com minha mãe, porque ela é muito difícil, ela é muito complicada. Ok, a sua vida também está complicada, porque você é quem? Você é seu pai, sua mãe e toda a ancestralidade que te deu força. Essa semana eu vi uma matéria interessante falando sobre a importância da avó materna. E faz sentido, cientificamente falando. Porque quando a nossa avó materna, quando a nossa mãe ficou grávida de nós, ela já tem no seu DNA situações ou questões que ela trouxe da mãe dela. Então, você tem muito da sua avó materna. E eu estava vendo esse artigo numa rede social, e aí uma pessoa que não entendeu a mensagem disse assim, mas eu sou avó paterna e eu dou muito amor para os meus netos. Ok, mas a matéria estava falando da importância da avó materna no sentido de comportamento, de atitudes. Porque às vezes você critica tanto a sua mãe
Ou você nem liga para sua avó? Raramente você faz uma visita porque ela já está senil, ela está com Alzheimer, ela está com Parkinson, ela não tem uma memória boa e você acha que ela não é importante. Ledo engano. A nossa mãe, as nossas avós, bisavós, tataravós, até a nossa 7ª geração, está nos trazendo mensagem, né? Está no nosso sangue, está no nosso DNA. E o que a constelação diz sobre isso? É de reverenciar. Porque às vezes a minha mãe está tão triste porque a tristeza que ela traz é da mãe dela. Essa mãe dela também estava muito triste porque trouxe a tristeza lá de trás. E quem é que vai parar? Quem é que pode diminuir esta tristeza? Você, fazendo uma constelação familiar, tomando posse e tendo consciência se você não está também repetindo um padrão da sua ancestralidade. Isso que é terapia sistêmica, é de você se ver e dar um outro olhar para a sua família. Você se vê e dá um outro olhar para aqueles que vieram antes. E muitas vezes nós sentimos dó, pena dos nossos pais, porque eles não estudaram, porque eles não tiveram bens materiais. Estamos enganados. Dó é um sentimento em que, quando eu me aproprio dele, eu me sinto superior àqueles que vieram antes. E o nosso pai, a nossa mãe, podem ser analfabetos, podem ser pessoas simples, mas eles foram e são muito mais fortes do que nós. Essa fortaleza que nós temos para determinar as coisas na nossa vida, para trabalhar, para fazer acontecer, trouxemos deles. E é isso que o Bert Helling, autor das constelações familiares, nos ensinou. Que nós precisamos, a primeira lei, é a lei da ordem, da hierarquia, reverenciar aqueles que vieram antes. E aí você pode estar me perguntando, Cleise, mas eu preciso fazer constelação? Não sei. Para eu saber se você precisa fazer constelação, você vai preencher um formulário para mim, você pode entrar em contato comigo aqui pelas redes sociais, é gratuito. Você vai preencher esse formulário para mim, eu vou fazer um áudio diagnóstico para você e te mando pelo WhatsApp, que eu acho mais prático, e vou contar para você, esse diagnóstico ele é emocional. O que você precisa fazer e se você precisa fazer a constelação familiar. Como eu trabalho com neurolinguística, eu estou muito atenta ao que a pessoa escreve, geralmente ela escreve de forma inconsciente, e isso vai me ajudar também, dentro das respostas dela, a ver o que ela precisa. Porque às vezes a pessoa não quer mexer numa área da vida dela que está muito difícil. Então, na autoavaliação que ela faz para mim, ela dá uma nota muito alta, dizendo assim, né, ela está de forma implícita, ela está querendo dizer, eu estou muito bem nessa área. Então, ela se dá 9, ela se dá 10. Mas na conversa que eu tenho com ela, ou às vezes na queixa dela, naquilo que ela vem buscar, é essa área que precisa ser trabalhada. Porque nós temos muito medo de sofrer. E a gente evita a dor. E muitas vezes, ao evitar a dor, nós vamos ficar adoecidos. Porque nós podemos buscar situações paliativas, que seja um vício, que seja cigarro, que seja bebida, que seja maconha, que seja cocaína, que seja sexo. Eu posso buscar alguma coisa que, de forma equivocada, eu estou achando que está me ajudando. Né? Muitas vezes nós confundimos o nosso vazio existencial, que está no nosso plexo solar, aqui que é o biodigestor emocional, nós confundimos isso e trazemos comida, trazemos bebida, porque quando a gente preenche isso daqui, a gente tem uma sensação temporária de que a gente está bem. E às vezes a nossa saciedade, ela não é física,
ela é emocional. Então, meu querido, minha querida, eu tô aqui para te ajudar. Se você é terapeuta, eu posso compartilhar com você o MASSE, o Método Avançado de Cura Emocional, que trabalha com 15 fundamentos, constelação, PNL, dominância cerebral, análise transacional, inteligência emocional, inteligências múltiplas, aromaterapia, cromoterapia, meditação, chegando até a homeopatia. E posso também, se você quiser um atendimento individual, eu posso fazer o seu diagnóstico. E aí você decide se você quer fazer uma terapia breve de 6 sessões comigo ou se você quer continuar na terapia convencional, fazendo 8 e 10 anos com a sensação de que sou amigo do terapeuta. Mas a minha questão está lá. Então, o poder de escolha, o poder de decisão é seu. Te peço para, se você gostou desse vídeo, que você compartilhe e se inscreva no meu canal do YouTube para a gente trazer mais conteúdos, esses conteúdos que eu venho estudando e aplicando há mais de 35 anos da minha vida. Luz, paz e bem. Gratidão.